Olá, seja bem-vindo ao curso de Manutenção de Rodovias, que é uma iniciativa do Ministério da Infraestrutura para cumprir com um de seus papéis institucionais, que é justamente difundir conhecimento sobre a sua área de atuação. Na aula de hoje vamos abordar alguns aspectos relacionados à manutenção rodoviária no âmbito dos contratos de concessão de rodovias. Primeiramente eu vou me apresentar, eu sou Alessandro Reichert, sou especialista em regulação da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Atualmente estou cedido ao Ministério da Infraestrutura, onde ocupo o cargo de diretor de transporte rodoviário, e fico muito agradecido aqui à oportunidade do Ministério, da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres, em poder passar um pouquinho de conhecimento, explicar um pouquinho desse conceito tão importante que é a questão da manutenção das rodovias, e principalmente falar sobre as concessões, porque muito se ouve falar que um dos pilares aqui do Ministério é a transferência maciça de ativos para a iniciativa privada. E dentro desse viés, então, é cada vez mais importante que a sociedade compreenda como é que funciona um contrato de concessão, quais são os benefícios trazidos, como é que os contratos abordam a questão tão cara que é a manutenção de rodovias e que vai ser objeto da explicação de hoje. Temos outras aulas relacionadas a concessões, temos aulas aqui relacionadas também a obras públicas e esperamos que realmente esse material agregue e que os usuários, os interessados no curso consigam obter um pouco mais de conhecimento e possam, eventualmente, até apresentar alguns questionamentos a serem debatidos no momento oportuno deste curso. Então, eu acho que podemos começar. Eu vou pedir aqui para o pessoal do apoio projetar a apresentação e vamos dar início à aula de hoje. Bom, vamos falar aqui de conceitos gerais de manutenção rodoviária no âmbito das concessões federais. Eu dividi aqui a aula em 5 tópicos principais. Primeiramente, eu vou trazer um pouquinho da legislação aplicável para a gente entender um pouco do contexto das concessões de rodovias no país. Depois vamos falar sobre o PER, que é um documento que baliza a atuação das concessionárias, é o Programa de Exploração da Rodovia, que ele é dividido em frentes de serviços. Então, eu vou abordar aqui quais são as principais frentes, dentro das quais está a manutenção rodoviária, como será visto à frente. Vamos falar um pouquinho também sobre as principais diferenças entre as etapas de concessão, porque aqui no Brasil se fazem concessões de rodovias federais desde a década de 90 e muito se amadureceu em termos de ambiente regulatório e de inovações no âmbito desses contratos, então é importante entender um pouquinho das diferenças e as principais novidades que a gente tem nos contratos mais recentes. Depois vamos avançar um pouquinho na modelagem econômico-financeira desses serviços de recuperação, conservação, manutenção de rodovias, como é que isso entra dentro do modelo econômico-financeiro de um contrato de concessão. E, por fim, apenas conceitos gerais de como que a Agência Nacional de Transportes Terrestres, enquanto agência reguladora competente e responsável pela gestão e fiscalização desses contratos, atua no tocante à manutenção rodoviária. Começando aqui, então, a legislação aplicável, a gente sempre vai recorrer aqui à Lei 8987, que é uma lei de 1995, que é conhecida como a Lei das Concessões. Eu separei aqui alguns excertos de interesse para a gente contextualizar, e eu busquei aqui destacar algumas palavras que são importantes para o resto da nossa aula. Então, veja que a concessão de serviço público ela está relacionada a uma licitação prévia, na modalidade de concorrência, e temos aqui algumas palavras importantes que falam da pessoa jurídica ou consórcio que vencer a licitação. Tem expressões como por sua conta e risco, prazo determinado. Essas são algumas características do contrato de concessão. Então, uma transferência de risco para o parceiro privado. O prazo de concessão também é um prazo pré-determinado para a exploração daquele ativo rodoviário. Também temos algumas palavras relacionadas aqui à fiscalização pelo poder concedente. Então, como que, uma vez concedido um trecho, repassada a exploração dessa rodovia ao parceiro privado, se dá o acompanhamento por parte da agência reguladora, do Ministério da Infraestrutura, enquanto supervisor, como que o poder concedente atua. Também é importante que essas parcerias são formalizadas mediante contrato, então existe o contrato de concessão e esse contrato tem anexos, dos quais certamente o mais importante é o PER, que é o Programa de Exploração da Rodovia, que a gente vai poder abordar um pouquinho. Temos também aqui, se pressupõe, no âmbito de um projeto de concessão, a prestação de serviço adequado. Então, aqui fica claro que realmente a contrapartida pela cobrança de pedágio é a prestação de serviço adequado. E o que é o serviço adequado? É um pouquinho do que a gente vai ver hoje. Parâmetros de desempenho, alguns conceitos bem interessantes que vai contribuir certamente para os interessados aqui no curso a terem mais conhecimento sobre esses contratos. Então, temos também aqui palavras relacionadas à regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na prestação do serviço e modicidade das tarifas, que são os princípios, então, que norteiam o serviço adequado e, consequentemente, norteiam o programa de concessões de rodovias, né? Então, realmente é importante a gente destacar que essas são os ideais, né, relacionados a essas parcerias. E também temos como cláusulas essenciais dos contratos de concessão a presença de critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço. Então, isso aqui está muito relacionado com a temática de manutenção rodoviária, e isso vai ficar mais claro quando a gente abrir aqui e mostrar um pouquinho de como que é o PER da rodovia. Então, aqui tem uma imagem que mostra um programa de exploração da rodovia de um contrato de concessão. Então, é importante destacar inicialmente que esse é um anexo do contrato. O contrato de concessão, em geral, ele é um pouquinho mais jurídico, né? Ele não é tão palpável do ponto de vista do serviço que vai ser prestado. O PER não. O PER ele traz detalhadamente quais são as obras e serviços que precisam ser executados pelas concessionárias e quais vão ser os critérios, padrões e os parâmetros mínimos de qualidade que serão exigidos desse parceiro privado enquanto responsável por aquele ativo. Então, esse é um documento que compõe o edital de concessão, ou seja, aqueles licitantes, no dia do leilão, eles têm acesso a esse documento para que eles possam apresentar a sua proposta no dia do leilão e sejam conhecedores, plenamente conhecedores de tudo que vai ser exigido, né? Todas as obrigações contratuais que ele vai ter que arcar e quais são os prazos para atendimento dessas obrigações e consequências também pelo não cumprimento, pela não execução de uma obra ou serviço dentro do padrão de qualidade exigido. Então, esse é um primeiro conceito importante de entender, que é o programa de exploração da rodovia. E aí, o parâmetro de desempenho, esse conceito que a gente traz nessa parte da aula, talvez seja o conceito mais importante e que diferencia um pouquinho mais os contratos de concessão em relação às obras públicas, né, que são aqueles serviços de manutenção contratados diretamente pelo DENIT. Lá também se fala em parâmetro de qualidade, mas aqui o parâmetro de desempenho tem uma natureza interessante, porque a concessionária tem um prazo para atender cada parâmetro e ela tem que manter aquele parâmetro de desempenho até o fim do contrato de concessão. Ou seja, você passa boa parte do risco e da responsabilidade, na verdade, integralmente, o risco e a responsabilidade de todas as soluções de engenharia que vierem a ser adotadas pela concessionária, e você passa a acompanhar o resultado do que está sendo feito, em vez de por meio de medições, para você medir lá quanto de CBOQ está sendo aplicado na pista, qual é a espessura de base, subbase dos elementos que compõem ali a rodovia. A gente passa a acompanhar, sim, os parâmetros de desempenho e o cumprimento das normas de engenharia, né, para que nada seja feito em desacordo com a norma. Mas o que baliza realmente a atuação da fiscalização e norteia também a atuação da concessionária é o parâmetro de desempenho, que, na verdade, então, são metas de qualidade que devem ser atingidas e, lembrando, mantidas pelas concessionárias. Esse é um conceito importante para a gente ter em vista. É importante destacar que esses parâmetros de desempenho eles são previstos para os diversos elementos da rodovia. Então, nós temos lá dividido no PER, por exemplo, um item é o pavimento, e aí eu trouxe aqui alguns exemplos como se organiza, por exemplo, o parâmetro de desempenho de pavimento dentro de um contrato. Então, tem lá ausência de áreas exudadas superiores a 1 metro quadrado. Aí temos ali um prazo para atendimento, que no caso desse parâmetro, desse contrato específico, eu trouxe um exemplo aqui, era de 12 meses, significa que a partir dos 12 meses a fiscalização da agência pode passar a exigir o cumprimento desse parâmetro até o fim do contrato de concessão. Então, do primeiro ano, depois do encerrado o primeiro ano, até o final da concessão, esse parâmetro tem que ser mantido por meio das ações e as intervenções que ficam a cargo da própria concessionária programar para que esse parâmetro seja atingido. Temos aqui outro exemplo, né, a ausência total de flechas nas trilhas de rodas, e assim sucessivamente, né. Teremos uma aula especificamente sobre essa primeira etapa, que a gente chama de trabalhos iniciais, em que talvez conseguiremos aí abordar um pouquinho mais a fundo em quais são exatamente esses parâmetros relacionados a cada elemento da rodovia. São dezenas de parâmetros, se for juntar aí pavimento, sinalização, obras de arte especiais, terraplenos, estruturas de contenção, temos também canteiro central, faixa de domínio, uma série de parâmetros de desempenho que tem que ser observados e que justamente ditam essa relação, né, entre poder concedente e parceiro privado ao longo da execução do contrato. Seguindo aqui com esse conceito, então são os parâmetros de desempenho que orientam a fiscalização do contrato pelo poder concedente. Os descumprimentos, em geral, eles ensejam penalidades ou até mesmo descontos tarifários, como a gente vai ver que foi uma inovação dos contratos mais recentes a partir da terceira etapa do programa de concessões, do PROCROF. Então, a questão de penalidades incide, caso não seja cumprido um parâmetro dentro do prazo ou mesmo depois daquele prazo
ele esteja sendo atendido e deixe de ser atendido, a fiscalização tem meios para notificar a concessionária para que ela faça as correções e, em última instância, aplicar penalidades, né? E haverá, inclusive, uma aula mais específica falando como é a forma de atuação da agência. Aqui o intuito é apenas dar uma noção geral de como é que funciona. Nós temos que cada parâmetro de desempenho, ou cada item, cada elemento da rodovia, como o pavimento, está discriminado ali um escopo de serviços mínimos que devem ser prestados. Mas lembrando, não é exatamente esse escopo que norteia o acompanhamento da fiscalização pelo poder concedente, é o atingimento do parâmetro de desempenho em si. Então veja que aqui tem, em geral, alguns conceitos mais genéricos, como a execução de reparos localizados necessários à recuperação do pavimento. Então não se fixa aqui qual é a solução de engenharia que deve ser empregada, não há um projeto estabelecido pelo poder concedente a ser executado, um projeto de engenharia a ser executado pela concessionária. A própria elaboração do projeto e o risco dessa intervenção surtir ou não efeitos em termos de atingimento do parâmetro de desempenho é um risco da própria concessionária. Essa é uma das vantagens do ponto de vista de custos administrativos de você criar um contrato de concessão, de você repassar aquele ativo para a iniciativa privada, né? Você desonera um pouco o poder público e passa essa responsabilidade e essa alta carga de riscos ao concessionário. Então, aqui fica claro que a escolha da solução de engenharia é por conta e risco das concessionárias. É lógico que observadas as normas de engenharia vigentes, né? As normas aí rodoviárias do país devem ser observadas em todas as intervenções e projetos que a concessionária vier a executar no trecho concedido. É importante também falar que esses parâmetros de desempenho, que é esse conceito recorrente aí em todos os contratos, em todos os PER, ele se diferencia ali dos parâmetros técnicos, né? Em alguns contratos fica claro que existem parâmetros técnicos e aí esses sim estão mais relacionados a parâmetros para a execução de obras. Por exemplo, uma duplicação, qual é a rampa máxima admitida, superelevação, em termos geométricos ali da via, são parâmetros técnicos mais relacionados à execução de obras. Aqui a gente está falando de parâmetros de desempenho, muito pensando justamente na manutenção, na recuperação e na conservação da rodovia, que são objeto desse curso que está sendo apresentado agora pelo Ministério da Infraestrutura. Então, aqui a gente tem uma divisão. Como é que funciona as frentes de serviço da concessão? Vamos começar falando da primeira frente que norteia a atuação da concessionária, que é a frente de recuperação e manutenção, e que é a mais interessante aqui para o nosso contexto dessa aula, né? Nós temos ela dividida, usualmente, em 3 etapas distintas, né? Nós temos primeiro uma fase chamada de trabalhos iniciais, que inclusive fica dentro dessa mesma frente de recuperação e manutenção, ou seja, é uma frente só, mas esse primeiro ano, as obrigações do primeiro ano são envelopadas e divididas numa etapa que a gente chama de trabalhos iniciais. Em geral, os trabalhos iniciais duram 12 meses. O intuito dos trabalhos iniciais é dar condições mínimas de conforto e segurança aos usuários da rodovia, e os trabalhos iniciais constituem uma obrigação, uma condição para que se possa iniciar a cobrança de pedágio dos usuários da via. Ou seja, o usuário da via ele só passa a ser cobrado quando aquela via já tiver sofrido algumas intervenções a nível de recuperação para garantir que ela tenha condições mínimas. Então, por exemplo, em trabalhos iniciais se exige que não tenha mais buraco na rodovia, que os afundamentos também sejam todos resolvidos, que as defensas não estejam mais amassadas, defensas metálicas, que a vegetação ali às margens da rodovia ela tem uma altura máxima ali usualmente de 30 centímetros. Então, são uma série de parâmetros relacionados a essa etapa de trabalhos iniciais e que geralmente dura 12 meses, né? Isso pode variar, alguns contratos tiveram uma experiência um pouco diferente, mas usualmente a gente fala aqui de 12 meses. Então, encerrados os trabalhos iniciais, ainda dentro dessa frente de recuperação, os próximos 4 anos, até completar o 5º ano do contrato, lembrando que esse é um prazo geral, né? A gente já tem exemplos de outros contratos que pode durar um pouco mais essa fase de recuperação, mas em geral vai até o 5º ano do contrato, que é a fase justamente de recuperação geral da rodovia. E aí a gente entra com obras e serviços de cunho estrutural nos pavimentos, melhorias funcionais e operacionais nos elementos, ou seja, são intervenções bastante mais aprofundadas e que resultam em cumprimento de parâmetros mais arrojados do que comparado com essa fase de trabalhos iniciais, que são apenas serviços mínimos realmente para a gente garantir condições ali para o usuário antes de começar a cobrança. Então, realmente espere encontrar na frente, né, na fase de recuperação, dentro dessa frente, algumas intervenções de cunho mais estrutural e com um valor, inclusive, uma monta muito maior para a concessionária em termos de investimento a ser feito. E, mais uma vez, assim, a gente fala de parâmetro de desempenho e, geralmente, a fase aqui de recuperação ela conta com um atingimento gradual, ou seja, a cada ano
se aumenta a exigência em termos de parâmetro de desempenho até que se chegue ao último ano de recuperação, que geralmente é o 5º ano de contrato. É o momento a partir do qual, em geral, os parâmetros de desempenho estão no seu máximo em termos de exigência e, a partir dali, cabe à concessionária manter esses parâmetros até o final do contrato de concessão, que aí é justamente a última etapa aqui que eu chamaria, que é a manutenção da rodovia em si, essa frente de manutenção, essa fase de manutenção aqui dentro desse conceito de recuperação e manutenção, que começa no 6º ano, usualmente, e vai até o final da concessão. Então, geralmente essa fase ela é prevista na forma de ciclos, então a cada 5, 6 anos, isso depende muito na característica da rodovia, é previsto um novo ciclo, como se fosse um novo ciclo de recuperação, para que a gente possa trazer de volta aquele ativo, aqueles elementos da rodovia, às perfeitas condições técnicas e operacionais. Então, a gente fala de ciclos de manutenção e é para recuperação e aprimoramento de características técnicas e operacionais. Então, assim, em termos de profundidade, de representatividade das intervenções, também a fase de manutenção ela é bastante onerosa para a concessionária e é uma parcela relevante aqui dos custos da concessão, como a gente verá logo à frente. E em relação aos trabalhos iniciais, que é uma etapa um pouco mais rápida, né, de 12 meses, e realmente não tem o poder de resolver todos os problemas da rodovia, e sim melhorar bastante para que já reduza acidentes e melhore o conforto ao rolamento e a fluidez da rodovia, os trabalhos iniciais. Tem uma outra frente bastante relacionada, mas que fica apartada da frente de recuperação e manutenção da rodovia, que é a frente de conservação, mas que também está muito relacionada aos parâmetros de desempenho, né? Ela não tem previsto exatamente quais são os parâmetros de desempenho, porque, na verdade, a frente de conservação ela diz respeito a todas as intervenções rotineiras, programadas, corretivas, que as concessionárias têm que fazer para manter aqueles parâmetros de desempenho sem caracterizar necessariamente uma recuperação, uma restauração de um pavimento. Então, a gente está falando aqui de intervenções programadas, pontuais, para que aquele parâmetro, aquela vida útil, seja mantida até o próximo ciclo de manutenção da rodovia ou de restauração daquela rodovia. Então, na frente de conservação, a gente tem operações preventivas, rotineiras e de emergência que são realizadas para preservar justamente essas características do sistema rodoviário. Mais uma vez, as atividades têm que se pautar nos parâmetros de desempenho estabelecidos no PER, e é importante a gente destacar que tem algumas patologias que existe prazo de correção previsto na regulamentação da agência. Então, não necessariamente se pressupõe que a concessionária é infalível, onipresente, onisciente. Ela tem que programar suas intervenções, mas caso alguma falha pontual aconteça, em geral, há um prazo corretivo estabelecido pela agência reguladora, que, se não cumprido, aí sim gera uma autodifração e um processo de penalidade. Mas é evidente que a concessionária não se programando, não intervindo rotineiramente, não adotando as ações dessa frente de conservação, ela não conseguiria atingir os parâmetros de desempenho e certamente culminaria em uma inexecução de uma natureza um pouquinho mais grave, com penalidades até mais severas do contrato de concessão, que seria praticamente um abandono, né, da rodovia. Então, é importante destacar que o não cumprimento sujeita, sim, a concessionária a penalidades previstas na regulamentação da NTT e nos próprios contratos de concessão. Vou falar aqui brevemente, essa já é uma frente que não está tão relacionada à questão da recuperação e manutenção, que é a frente de ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço, e que, para muita gente, é realmente a frente mais importante, porque é aquilo que a gente vai trazer de melhoria para aquele sistema rodoviário. Ou seja, além de você manter aquela pista que já existe, recuperar ela e manter, você tem também obras novas que são construídas e executadas pela concessionária, que são obras como duplicação, terceiras faixas, marginais, dispositivos em desnível, né? A gente tem uma gama muito ampla aí de intervenções possíveis, né? Aqueles trevos completos, diamante, trombetas, né? Todos aqueles elementos da rodovia para fazer as interseções em desnível na rodovia, certo? E temos também passarelas, dentre outras melhorias que são colocadas dentro desse sistema rodoviário concedido. Então, essa frente aqui se difere bastante da outra frente de recuperação e de manutenção e também da frente de conservação. E essa aqui é muito acompanhada em termos de prazo de entrega das obras. Então, uma duplicação que tem que entregar no 6º ano pode gerar uma penalidade ou um desconto tarifário. E também tem aí os parâmetros técnicos, os projetos de engenharia são apresentados à agência, que avalia a luz das normas de engenharia vigentes, e tem alguns parâmetros técnicos que devem ser observados e que geralmente estão ancorados em normas de engenharia que devem ser considerados pela concessionária quando da execução dessas obras.
E, por último, temos aqui a frente de serviços operacionais, que talvez seja o maior diferencial do programa de concessões em relação à modalidade de contratação de investimentos em obras públicas, que é justamente a implantação dessa infraestrutura e dos sistemas para prestar diversos serviços aos usuários da rodovia, como o monitoramento constante das vias, né, por meio de sistemas fechados de televisão, CFTV, sistema de comunicação, é criado um centro de controle operacional da concessionária para que ela opere os demais serviços operacionais, a exemplo dos atendimentos médicos e mecânicos por meio de guinchos e ambulâncias. É uma frente que gera muito emprego, né? Então, enfermeiros, socorristas, pessoal administrativo, pessoal que trabalha ali no recebimento das chamadas no CCO. Então, realmente emprega muita gente e realmente traz um efeito muito benéfico para o usuário da rodovia, né? A partir daquele momento, ele está amparado por um eventual acidente que ocorra, ele tem um tempo mínimo ali a concessionária para chegar no local da ocorrência, prestar o atendimento, também é um parâmetro de desempenho esse tempo mínimo, e também a mesma coisa vale para o atendimento mecânico, né? Caso haja uma pane em algum veículo, a concessionária tem um prazo para chegar na ocorrência, e tudo isso é feito por meio de muita tecnologia, câmeras e a atuação integrada ali no ambiente do CCO, que é o Centro de Controle Operacional da Concessão. Então, aqui é só realmente um conceito geral sobre todas as frentes de serviços que compõem um contrato. Então, só recapitulando, frente de recuperação e manutenção da rodovia, dentro da qual estão os trabalhos iniciais, a recuperação e os ciclos de manutenção. A frente de conservação, que são aquelas ações rotineiras, que não são necessariamente tão aprofundadas ou de uma amplitude tão grande como as outras da frente anterior que eu citei. Temos a frente de ampliação de capacidade e de melhorias e agora a frente de serviços operacionais. Essas são as frentes que balizam a atuação das concessionárias, esses são os serviços que são prestados pelas concessionárias de rodovias no âmbito dos contratos de concessão federais. Então aqui tem um desenho interessante que consta no portal da NTT que mostra um pouquinho desse serviço. Então o que eu falei aqui da operação, da manutenção, das melhorias e ampliação de capacidade. Temos também monitoração, né, que é uma própria ação da concessionária monitorar os parâmetros de desempenho, apresentar ensaios, porque alguns parâmetros de desempenho, como a gente verá à frente, exigem ensaios normatizados para que sejam avaliados, sejam aferidos. Temos também conservação e recuperação, são esses conceitos. Isso se repete para todos os contratos de concessão e a partir daqui a gente já tem uma visão ampla do que a gente está falando, né, qual é o papel da concessionária. Então aqui, mais uma vez, tem ali aquela listinha, né, dos trabalhos iniciais, avanço para recuperação e depois para manutenção. Agora vamos falar um pouquinho para a gente entender as diferenças entre as etapas de concessão, como cada uma aborda a questão da manutenção, recuperação, conservação, quais são as ligeiras diferenças que existem e as inovações que foram trazidas ao longo do tempo. Então vamos destacar aqui primeiro a primeira etapa do PROCROF, né, que são os contratos mais antigos. Temos aí contratos inclusive já encerrados, como o da Concepa e da Ponte. Temos alguns contratos que o prazo original da concessão já expirou, e elas estão ou em extensão contratual, no caso da Nova Dutra e da CRT, ou então permaneceram no trecho por questões judiciais, como a Concer. Mas é importante entender que esses são contratos da década de 90, ali entre 95 e 97, contratos iniciados entre 95 e 97. Ou seja, ainda não havia uma agência reguladora criada no país, a Lei 8987 era muito recente. Então, realmente, eles têm algumas particularidades que convém a gente chamar a atenção, que aproximam, de certa forma, a 8666, né, que é a lei que baliza as contratações públicas, contratações diretas de serviços pela administração pública. Então, eu acho que a gente poderia destacar aqui na primeira etapa a presença num quadro, que é o chamado quadro 8, é lá que são definidas quantidades e preços para obras de recuperação e melhoramentos da rodovia. Então, nesses vamos dizer aqui 5 primeiros anos, isso pode variar contrato a contrato, mas em geral os 5 primeiros anos, aquelas intervenções que vão ser feitas pela concessionária, elas já têm quantitativos pré-definidos e preços pré-definidos. E essa é uma diferença grande em relação à modalidade atual de contratação, em que todo esse risco, em termos de quantitativos e preços, é passado para a concessionária, ou seja, ela tem um parâmetro de desempenho para atingir, e se ela tiver que gastar mais, se estiver mais caro aquele serviço que ela precificou no dia da licitação, ou se tiver que fazer mais daquele serviço para poder chegar naquele parâmetro de desempenho, é por conta e risco do concessionário. E isso era um pouquinho diferente na primeira etapa, quando a gente vê aqui o quadro 8 para esses primeiros anos de contrato. Depois que avançava para a fase de manutenção, a partir do 6º ano, usualmente, aí sim se iniciou aí com os parâmetros de desempenho e aí se aproxima um pouquinho mais do modelo dos demais contratos que sucederam
essa etapa de concessão. Então, talvez essa seria uma particularidade que a gente poderia destacar da primeira etapa. Pensando na segunda etapa, já são contratos um pouco diferentes, né, licitados uma década depois, então, predominantemente licitados e contratos, na verdade, iniciados em 2008, e teve o contrato da Via Bahia também iniciado em 2009. Vejam que tem bastante concessões aqui no estado de São Paulo, nos estados da região sul, tem em Minas Gerais, Rio de Janeiro também e na Bahia. E os prazos foram padrão de 25 anos de concessão. E o que a gente destacaria aqui em termos de inovação quando a gente vê lá na frente de serviços de recuperação e de manutenção da rodovia? É o conceito que se criou lá de serviços obrigatórios e não obrigatórios. Então, tem uma parte do PER lá que fala que os itens do PER são classificados como obrigatórios e não obrigatórios. Então, o que é serviço obrigatório à luz de um contrato da segunda etapa? São aquelas obras que têm data de conclusão fixada, né? Devendo o cronograma ser cumprido ou revisto, efetuada a revisão da tarifa básica de pedágio. Então, a gente está falando aqui predominantemente das obras de ampliação de capacidade e melhorias. Então, realmente, são aquelas que, caso o cronograma ou o prazo final de execução não seja cumprido, ensejariam uma revisão da tarifa de pedágio, ou seja, além de uma penalidade por não cumprir o contrato, caso reste comprovado que esse atraso se deu por uma má atuação da concessionária, temos também um impacto na tarifa, né, para que o usuário não seja penalizado, ou seja, o usuário não tenha pago por um serviço que não foi prestado. Já as obras e serviços não obrigatórios, que seriam aqueles cujos cronogramas são apenas indicativos, né, e que a gente não exigia o cumprimento, mas sim o atendimento aos parâmetros de desempenho, são justamente essas obras e serviços relacionados às frentes de estudo dessa aula, né, que é a de recuperação, manutenção e conservação. Então, quando a gente diz não obrigatório no contrato da segunda etapa, não significa que não precisa ser feito, né? Significa que o acompanhamento se dá de forma diferente, né? Não é um acompanhamento par e passo, com metas intermediárias ou acompanhamento da solução de engenharia que está sendo empregada, mas sim o resultado final. Se aquele parâmetro de desempenho foi atingido e se a partir dali, todos os anos, todos os dias, aquele parâmetro vai se manter atingido dentro do limite estabelecido pelo contrato. Então, é aqui que entra com força o conceito de parâmetro de desempenho e essa transferência grande de riscos e de responsabilidades para o concessionário, né? Uma atuação menor aqui do poder concedente em relação ao acompanhamento que é feito em relação às obras de engenharia da frente de ampliação de capacidade. Já a terceira etapa são contratos relativamente recentes, né? Licitados e iniciados, né? Com início de concessão a partir de 2013. E a quarta etapa também logo na sequência, temos contratos até bem recentes, iniciados em 2020, né? Como a Via Costeira, lá em Santa Catarina, a Ecovias do Cerrado, em Minas, Goiás. E já trouxe aí uma bagagem muito grande de aprendizado em relação aos outros modelos de concessão das outras etapas. E é aqui que surgiu uma grande diferenciação que perdura até hoje, né, no âmbito dos contratos de concessão que estão sendo estruturados, os próximos contratos, né, que é o conceito do fator D. Né? O fator D é um fator pré-definido no contrato, conhecido como desconto de reequilíbrio, e a partir da terceira etapa ele passa a incidir também sobre as atividades de manutenção da rodovia. Ou seja, a partir do momento que existe fator D para alguns parâmetros de desempenho de recuperação e de manutenção da rodovia, especialmente do pavimento, o não cumprimento desse parâmetro passa a ensejar, além de potenciais penalidades à concessionária, também um desconto da tarifa de pedágio, ou seja, é um mecanismo para proteger o usuário caso aquele serviço que a concessionária foi contratada para executar não venha a ser prestado conforme os padrões de qualidade exigidos pelo contrato. Essa é uma grande inovação que perdura até hoje, né? Os novos contratos que a gente tem leilão aí em breve, todos incluem essa previsão de fator D para os serviços de recuperação da rodovia também, e para a conservação da rodovia, por que não? E não apenas para as obras de ampliação de capacidade e melhorias. Né? Por exemplo, não entregou uma duplicação, tem um percentual pré-definido de desconto na tarifa. Então, a inovação da terceira etapa foi justamente trazer isso também para parâmetros de desempenho, especialmente de pavimento. Então, por exemplo, aqui eu cito um exemplo, que a ausência de depressões, abalamentos ou áreas estudadas na pista pode ensejar um desconto tarifário para um contrato hipotético, aqui que eu trouxe um exemplo, de 0,00456% na tarifa por quilômetro em que esse parâmetro não foi cumprido. E a fiscalização da agência atesta cada parâmetro desse para poder calcular esse reflexo na tarifa de pedágio por eventual não cumprimento. Então, caso a concessionária cumpra tudo dentro daquele parâmetro que é exigido, né, na frente de recuperação e manutenção da rodovia,
ok, se não cumprir, para cada quilômetro que não for cumprido, para esses parâmetros que tem fator D previsto, é feito um desconto na tarifa de pedágio. Então é importante entender que esses fatores já são pré-definidos no contrato e quando do leilão os licitantes têm conhecimento e já sabem das consequências de eventuais não cumprimento desses parâmetros específicos que tem o fator D. Então essa talvez seja a maior inovação aqui das etapas mais recentes do PROCROF e que vão ser refletidas nos próximos contratos também. Agora vamos passar um pouquinho adiante e falar como é que isso entra dentro de uma modelagem econômico-financeira, né? Porque o que embasa a elaboração do edital de concessão, que é esse que é levado a leilão, na bolsa, né? Que tem o dia de bater o martelo, né? De contratar um parceiro privado que apresente a melhor oferta no dia do leilão. Tudo isso é embasado em alguns estudos prévios, né? E nesses estudos prévios, uma etapa importante é a modelagem econômico-financeira, onde são definidos como é que vai funcionar o fluxo de caixa da concessão em termos de receitas projetadas, quais são os investimentos que são necessários e como é que isso compõe um modelo econômico-financeiro que garanta a remuneração justa à concessionária e garanta que haja recursos, recurso de tarifa de pedágio, ou seja, receita arrecadada suficiente para fazer frente a esses custos que serão assumidos e que usualmente estão distribuídos em duas grandes frentes, né, que é o que a gente chama de CAPEX e de OPEX. Então, o CAPEX da concessão é onde estão as ações de recuperação e manutenção, além das obras de ampliação de capacidade e de melhorias. Então, no CAPEX você vai encontrar lá duplicação, você vai encontrar vias marginais, vai encontrar recuperação da rodovia, que são esses 5 primeiros anos, inclusive os trabalhos iniciais, vai encontrar manutenção da rodovia nesses ciclos programados ao longo da concessão até o final. Então, a cada 5, 6 anos tem lá um ciclo de manutenção que vai trazer custos para a concessionária para que ela consiga manter aqueles parâmetros de desempenho. Então, esses custos são considerados como investimentos porque eles acabam acarretando um aumento na vida útil dos elementos da rodovia. E isso contabilmente representa um acréscimo no valor da ativa. Por isso que é dividido aqui nesse conceito de CAPEX, ou custos de capital, e não em OPEX, como são as ações de conservação que eu vou mostrar logo a seguir. Então, como eu antecipei, as ações de conservação são consideradas como OPEX, ou custos operacionais da concessão, porque são aquelas intervenções rotineiras e que não necessariamente terão uma profundidade, um grau de aprofundamento, uma intervenção profunda no pavimento que vai aumentar a vida útil dele. E sim, é para garantir que aquela vida útil esperada seja atingida. Então, são ações rotineiras, como eu expliquei anteriormente, e que, de fato, não geram contabilmente um ganho de valor daquele ativo. E sim, é para garantir que ele atinja aquela vida útil que foi programada até o próximo ciclo de recuperação ou de manutenção desse elemento, seja ele pavimento, sinalização, etc. Então, são intervenções rotineiras voltadas a preservar as características técnicas e físicas da rodovia. E essa diferenciação é importante porque agora eu vou trazer um pouquinho de quanto isso representa no âmbito de um contrato de concessão em termos financeiros, de custos mesmo, como é que isso entra dentro das obrigações, quanto custa. E isso aí, no fim das contas, vai se refletir na tarifa de pedágio que é cobrada. Então, tem todo um racional por trás, uma definição de custos e de como que cada serviço onera a tarifa de pedágio, que é praticada depois. Então, eu trouxe aqui um exemplo de alguns custos médios nos últimos projetos de concessão que foram estruturados aqui pelo Ministério da Infraestrutura. E é importante destacar aí o papel relevante da NTT também na estruturação desses projetos, da própria EPL, que é a Empresa de Planejamento e Logística. E temos aqui, então, diversos contratos, por exemplo, o BR-101 Rio Grande do Sul, que hoje é a Via Sul. Temos o contrato da 364, 365 Minas Goiás, que é a Ecovias do Cerrado hoje. Temos aqui Via Costeira. Temos os projetos que agora estão com o edital lançado, a serem licitados ainda esse ano, que é a 262-381. Temos a Dutra, né, que é um contrato que está em extensão contratual e que vai ser licitado novamente em outubro. Então, temos aqui dados como a extensão, o prazo e alguns custos paramétricos por quilômetro, para que a gente tenha uma ordem de comparação para entender como é que isso entra comparativamente em relação aos projetos. E aí vamos começar aqui, por exemplo, com trabalhos iniciais, né? Então, trabalhos iniciais, em média, nesses projetos aqui listados, corresponde aí a pouco mais de R$200 mil por quilômetro que são previstos dentro do sistema ali, do fluxo de caixa, dos custos da concessão e que, consequentemente, resultam numa tarifa proporcional para fazer frente a esse investimento naquele momento do tempo, né? O conceito de fluxo de caixa. Então, trabalhos iniciais aqui, usualmente até o 12º mês, o primeiro ano, e isso varia muito, todos esses custos variam muito pela característica das rodovias.
o que pode impactar um custo ser maior ou menor? Por exemplo, na 101 Santa Catarina, aqui a gente vê um valor maior, né, de quase R$500 mil o quilômetro, porque lá esse trecho já era totalmente duplicado, então a gente tem mais faixas de rolamento a receberem trabalhos iniciais, restauração, manutenção, etc. Né? Outra coisa que pode influenciar se o trecho já era concedido antes ou não. Então, se você pegar um trecho que, como a Dutra, né, no caso da 116, Rio de Janeiro, São Paulo, então com exceção da 101 que está entrando agora, mas a 116 já era concedida, ela vai exigir um pouco menos nos primeiros anos em termos de trabalhos iniciais e restauração, haja vista que já estava concedida e num padrão de qualidade que se espera que seja muito bom, né, para ser repassado à nova concessionária. Então, passando aqui no item de restauração, a gente tem aqui basicamente quase R$1 milhão por quilômetro de rodovia. Esse seria mais ou menos a ordem de grandeza aqui dos custos de restauração. Então, é justamente aqueles 5 primeiros anos de concessão, na verdade do segundo ao quinto usualmente, porque os trabalhos iniciais estão apartados ali no primeiro ano, então do segundo ao quinto teria mais R$1 bilhão por quilômetro previsto, R$1 milhão por quilômetro previsto para que as concessionárias façam a restauração e a recuperação geral da rodovia, de todos os elementos, né? Pavimento, sinalização, elementos de drenagem, pontes, viadutos, etc. Temos também depois os ciclos de manutenção, e é importante lembrar que então são gastos cíclicos, né? Que nem todo ano vai ter ação de manutenção, ou manutenção daquele elemento específico, mas isso aqui se divide depois da fase de recuperação ou restauração, se divide até o final da concessão, e então representa na ordem de R$2.800.000 por quilômetro de rodovia, tirando uma média aqui desses projetos, que, lembrando, tem suas características intrínsecas, como se houver mais extensão de pista duplicada, teoricamente a gente teria um custo maior de manutenção, e isso se vê representado aqui também nos valores que variam de projeto a projeto. Então, o de manutenção e o de conservação é interessante a gente olhar, inclusive, por ano, né, como são custos que são distribuídos ao longo de todo o projeto de concessão e não são pontuais, como trabalhos iniciais no primeiro ano e restauração do segundo ao quinto. O de manutenção e conserva, eles são custos presentes no fluxo de caixa desde terminada a fase de recuperação até o fim da concessão. Então, a gente pode olhar isso por ano, né? Então, tem ali para manutenção em torno de R$137 mil por ano para cada quilômetro, e de conservação cerca de R$73 mil por ano para cada quilômetro. Ou seja, tudo isso entra na composição de custos que leva aquela modelagem econômico-financeira a resultar numa tarifa que é cobrada dos usuários. Então, realmente era para mostrar, para ter uma ideia de valores, como é que isso tem entrado nos contratos. É importante também lembrar que no dia do leilão existe um deságio a ser ofertado pelos licitantes. Então, independente do modelo de menor tarifa ou o modelo híbrido que limita o deságio, invariavelmente aquela tarifa que foi calculada com base nesses custos vai acabar sendo menor, mas quanto efetivamente vai custar para a concessionária fazer essa manutenção, essa conservação e restauração são todos riscos atribuídos ao parceiro privado. Esses números apenas balizam o cálculo da tarifa que é levada a leilão, são estudos indicativos, não há qualquer vinculação desses valores ou acompanhamento se de fato esses valores estão sendo a maior ou menor. Isso é um risco que a concessionária licitante, os licitantes e a concessionária vencedora têm que arcar depois ao longo de todo o projeto de concessão. E apenas como base de comparação foi trazido aqui o custo médio gerencial que o DENIT utiliza nas suas contratações, né? Então, por exemplo, um CREMA, que é uma restauração, um CREMA segunda etapa, é em torno hoje de R$825 mil o quilômetro. E no caso da conservação rotineira para a pista simples, um contrato de pato, a gente tem aí em torno de R$110 mil por quilômetro por ano para um contrato. Então, veja que também mostra a importância do programa de concessões em termos de orçamento público, né? Porque é sabido que os orçamentos destinados à infraestrutura de transporte, sobretudo a manutenção da nossa malha rodoviária federal, estão cada vez menores, então realmente a concessão garante que aquelas rodovias, sobretudo essas mais estratégicas, aquelas que são efetivamente viáveis para serem concedidas, terão um padrão de qualidade adequado que vai trazer benefícios em termos de redução de acidentes, melhora do conforto e dos tempos de viagem e, no fim das contas, melhorar a logística rodoviária do país.
E pensando assim, olhando todos os custos da concessão, o quanto que essas ações de conservação, recuperação e manutenção representam para aqueles projetos de concessão. Então, isso também varia um pouco de contrato a contrato, de estudo a estudo, como estão nesse rol aqui de projetos, como está descrito aqui. Então, veja, por exemplo, que no projeto lá da Via Sul, que é aquele primeiro, da BR-101, 116, 290 e 386 Rio Grande do Sul, tínhamos um CAPEX que foi levado a leilão de cerca de 7 bilhões de reais. E dentro desse CAPEX, a questão dos trabalhos iniciais, recuperação e manutenção, que são essas ações que eu expliquei antes, que correspondem a gastos caracterizados como CAPEX, representavam mais de 3 bilhões, ou seja, quase 44% dos custos de CAPEX do empreendimento são de trabalhos iniciais, recuperação e manutenção. Então, isso mostra que realmente são serviços onerosos. Lembrando que a gente está falando aqui de 25, 30, 35 anos de concessão, isso também depende de projeto a projeto. Né? No caso da 163 Pará, por exemplo, é 10 anos, que foi uma exceção a essa média que eu citei. E pensando em conservação também, os custos de conservação dentro do OPEX também são representativos. Né? Então, vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo, da 101 Santa Catarina, em que mais de 1 bilhão de conservação dentro de quase 3 bilhões de OPEX, ou seja, também aqui em torno de 45%. É evidente que quanto menos obras de melhoria, por exemplo, duplicações, como no caso da 101 Santa Catarina, que já era duplicado, quanto menos obras de ampliação de capacidade tiver, mais representativos serão esses outros custos, que são os de trabalhos iniciais, recuperação, manutenção e OPEX, e conservação. Então, pegando aqui um outro caso para citar nesse gráfico aqui, o da Dutra, que é aquele último projeto listado, esse novo leilão da Dutra, que vai ter em outubro, a gente vê, por exemplo, um equilíbrio um pouquinho maior, porque há uma grande carga de investimentos previstos, ou seja, essas rodovias, a 116 Rio-São Paulo, apesar de ter já estar duplicada, né, tem investimentos pesados a serem feitos, como na Serra do Cafezal, a Serra das Araras, que vai ter uma nova pista de descida e subida. Então, realmente, esses investimentos pesados acabam diluindo um pouco os custos de trabalhos iniciais, recuperação, manutenção e conservação na matriz de custos do contrato. Mas, ainda assim, a gente vê em torno de 28% dos custos totais da concessão correspondem a esses serviços que a gente está abordando nesse curso aqui, que são de manutenção rodoviária. Então, mais uma vez, reforçando que esses custos quantitativos são indicativos, isso vale para qualquer obra que venha a ser executada, porque há uma transferência maciça desse risco dos custos, dos insumos rodoviários e dos quantitativos estipulados lá nos estudos que embasaram o leilão. Todo esse risco é transferido ao concessionário, não há um acompanhamento desses valores de gastos por parte do poder concedente depois de iniciado o contrato de concessão. E, por fim, vou falar aqui brevemente sobre a forma de fiscalização da NTT. Haverá uma aula específica para tratar de mais detalhes como que a agência reguladora se organiza para fazer a fiscalização e gestão desses contratos, especificamente em se tratando aqui dos parâmetros de desempenho relacionados à recuperação, conservação e manutenção da rodovia. Mas é importante a gente entender um conceito básico, que existem alguns parâmetros que são monitoráveis, ou seja, a mera inspeção visual, uma viatura da NTT com um fiscal, não consegue atestar o cumprimento daquele parâmetro. Eu vou citar aqui alguns exemplos, como o IRI, que é a irregularidade longitudinal do pavimento, que é um parâmetro muito importante do ponto de vista funcional do pavimento, né, e que tem grande repercussão no conforto ao rolamento da rodovia, que é aquela sensação de trepidação quando você está passando na rodovia. Quanto mais trepidante estiver o pavimento, maior o IRI e pior a classificação daquela rodovia. Então, existem parâmetros, como o IRI, dentro dos contratos, que devem ser aferidos por meio de equipamentos específicos. No caso do IRI, é o perfilômetro a laser, como tem nessa foto aí daquele veículo que tem um perfilômetro na frente dele. Então, outros parâmetros que também são monitoráveis, vamos citar aqui o FWD, que é a deflexão do pavimento. Esse também exige um equipamento específico, então precisa ser monitorado, precisa ser obtido por meio de ensaios na rodovia. Posso citar aqui também a retrorefletância da sinalização, as inspeções técnicas de pontes, né? Geralmente são feitas por profissionais acreditados, engenheiros, que têm todo um método, uma norma a ser seguida para fazer a inspeção técnica das pontes. No caso dos contratos de concessão, há exigência de que as concessionárias façam esses levantamentos e apresentem o resultado dos parâmetros de desempenho, ou seja, se estão atingindo ou não aqueles parâmetros.
por meio desses relatórios de monitoração, que são apresentados usualmente numa periodicidade anual. Então, a cada ano, a concessionária tem que fazer um ensaio de IRI, um ensaio de FWD, e apresentar para a agência reguladora e mostrar que aqueles resultados estão dentro do parâmetro de desempenho correspondente. Ou seja, IRI máximo, por exemplo, de 2,7 metros por quilômetro, e assim por diante. Mas a agência também dispõe hoje, para a maioria dos contratos, de supervisoras, empresas contratadas pela própria agência reguladora, que também fazem alguns ensaios específicos para aferição de alguns parâmetros de desempenho, como é o caso do IRI. Então, são supervisoras contratadas pela NTT que fazem justamente essa checagem e, inclusive, o cruzamento, né, dos dados, resultados com o que foi apresentado pelas concessionárias. Então, esses são aqueles parâmetros que são monitoráveis e alguns exemplos citados ali no primeiro item. Por outro lado, existem aqueles outros parâmetros que são visuais. Então, a gente pode citar aqui, por exemplo, buracos, afundamentos nas pistas, degraus entre pistas ou entre a pista e o acostamento, elementos de drenagem que estejam obstruídos. Então, são justamente parâmetros de desempenho que podem ser aferidos por meio de inspeções visuais ou então levantamentos que envolvam apenas, vamos dizer, um fiscal ou uma pessoa acreditada para fazer esse acompanhamento. E não existe necessariamente algum equipamento específico, como um perfilômetro a laser, um equipamento que permita fazer o ensaio do FWD e outros, ou retrorefletômetro, né, da sinalização vertical e horizontal, que são equipamentos específicos para fazer aquele tipo de ensaio e devem seguir normas e devem ser inspecionados aferidos, né, para que tenham os resultados acreditados. Então, esses parâmetros visuais são vistoriáveis pelas equipes da agência reguladora, responsável pela fiscalização dos contratos, ou mesmo das supervisoras contratadas pela NTT, como uma medida de apoio, né, à fiscalização da agência. Geralmente, há tempos para esses parâmetros visuais estabelecidos no contrato ou em regulamentos da NTT para correção de eventuais inconformidades, e aí surge o conceito do termo de registro de ocorrência, né? Então, são algumas patologias, por exemplo, uma defensa amassada não pressupõe necessariamente uma multa imediata à concessionária, porque realmente pode ser que passou um caminhão lá e encostou naquela defensa ou bateu naquela defensa e seguiu viagem, e não houve tempo hábil para a concessionária programar a intervenção corretiva dentro da frente de conservação para reparar aquele elemento pontualmente ali na rodovia danificado. Então, realmente há um prazo para a correção dessas ocorrências pela própria natureza dinâmica da rodovia, né? E existe também os autos de infração. Há alguns parâmetros que não admitem prazo para correção ou o não cumprimento do prazo de correção estabelecido no termo de registro de ocorrência pode levar a um auto de infração e a geração de um processo de penalidade para averiguação da culpa da concessionária e eventual aplicação dessa penalidade no âmbito do processo sancionador da agência reguladora. Então, essas são algumas diferenças importantes para a gente destacar aqui sobre como a NTT se programa, como ela se organiza para acompanhar esses parâmetros. Vai ter uma aula, então, como eu antecipei, específica para falar em detalhes como é que isso funciona, mas eu achei importante trazer aqui para a gente juntar com os outros conceitos que foram passados na aula, começando ali do que é o PER, o que é um parâmetro de desempenho, quais são as frentes da concessão e como que é exigido esses parâmetros, quais são os parâmetros e como eles são exigidos para a questão da manutenção rodoviária, objeto desse curso, e por fim, né, como eles são precificados dentro de um estudo, né, que vai ser levado a leilão, como que a gente gera esses valores, né, quais são esses valores nos projetos mais recentes, e por fim, aqui a forma de fiscalização da NTT desses parâmetros, que varia entre parâmetros visuais e aqueles monitoráveis.